Oi, gente, continuando, eu bati o braço aqui em algum lugar e bagunçou tudo. Então, continuando, né, essa parte, ele falou com o Rafael que ele seria o dono o homem, né, da casa. E o Rafael ficou todo contente, né, ficou assim muito, né, gente, muito felizinho, porque ele seria o homem da casa, né. E aí, ele ficou assim, sabe? Falou, eu vou cuidar da minha mãe, eu que vou ficar fazendo as coisas para ela. Aí ele falou, é você que vai ficar fazendo, vai ajudar sua mãe, vai pegar as coisas quando precisar, vocês duas também e tal, né? E aí passou aquela noite e tal, né? Eu já tava melhorzinha, né? Aí depois chegou o dia de passar pelo médico, né? O retorno, e levei os resultados do exame. Aí ele falou assim, olhou os exames. Eu gostava muito de bota, sabe? Eu gostava de usar uma bota, sabe? E aí ele falava assim: oi, rainha, princesa da bota. Aí eu falei, né? Cumprimentei tudo, nós dois cumprimentamos ele e tal. Ele falou: olha, gente, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Aí ele olhou os exames, tudo, falou, ele falou: Chagas não é, mas eu não sei te dizer o que está acontecendo, o porquê que você tá por que você tem esse problema, né, no seu coração. Eu falei, mas como assim de repente surgiu um problema? Ele falou, talvez, pelo que eu vi nos seus exames, você nasceu com esse problema. Ou então você foi adquirindo no decorrer do tempo, você foi adquirindo esse problema, né? Tudo bem. Aí eu fiquei, já estava mais animadinha, tudo, né? Aí ele pediu um outro eletro, eu fiz, né, o eletro. Ainda fiz o eletro, levei logo, a gente já levou logo para ele. Falei, e aí, já sarei? Tem mais nada? Ele falou, mocinha, não é assim não, viu? Eu era novinha ainda, né? E eu gostava, gente. Eu tinha botas assim, o meu maridinho, ele gostava de dar bota pra mim, porque eu sempre gostei de bota, desde solteiro. Aí ele falou assim: ô gata, hein? Você de bota, você é uma gata. E meu marido ali, mas ele nunca ligou. E era um senhor já, né? Não era um jovenzinho, tinha, tava com intenção, com pensamento mal assim, né? Não tinha maldade. Aí tudo bem, passamos por aquela consulta, tudo, levei os exames, e aí, ali ainda, ele falou assim: olha, como eu não sei te dizer o que está acontecendo, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou dar carta branca para vocês virem aqui o dia que vocês quiserem, marca a consulta, passa comigo, faz alguma coisa. E eu vou dar carta branca para vocês irem em outro cardiologista, um que saiba, que possa entender esse caso, porque eu não sei. E ela vai fazer todo o exame aqui, pelo convênio, tá? Eu vou deixar já, eu vou dar carta branca, já vou avisar na recepção, sabe? Foi muito legal comigo, porque eu ia ter que enfrentar vários exames, tinha que, né, fazer, e ia ter que ir atrás de um cardiologista que soubesse do meu caso. Então a nossa luta começou ali e nós começamos a passar por algum cardiologista. Aí viam o meu eletro, viam meus exames e falavam, não dá. Eu não consigo, não. Eu não sei lidar com esse problema, não. Eu não vou pegar esse caso porque eu não vou saber lidar com isso, com esse seu problema. Eu não sei o que você tem. Aí, não sei. Aí nós passamos para o outro rejeitou também, tudo convênio. Não tinha como resolver, porque era um caso raro, né? Não era qualquer um que entenderia, né? Até que nós passamos por 3 cardiologistas e os 3 não quiseram saber, né? Não sabiam o que fazer comigo, né? Então aí nós achamos um cardiologista particular que ele pegou
ele se interessou pelo meu caso, pediu outros exames, aí eu fui, né? A gente sempre ia à tarde, o que era cedo, eu dava um jeito, mas a maioria dos exames a gente fazia à tarde para ele ir comigo, os outros de sábado, né? Que era no convênio. E aí a gente achou esse cardiologista e ele falou: eu não sei o que você tem. É raro. A mesma coisa que o outro já tinha falado, né? É um problema raro. A gente não ouve muito falar desse problema aqui, mas eu vou estudar seu caso. Gente, eu sei que. E ele marcava a consulta, a gente marcava, retorno. Aí fiquei alguns meses indo nesse cardiologista tal, né? Aí ele olhou, aí a gente marcou a consulta com ele, nós voltamos, né, com ele e tal. Aí ele falou assim: olha, pelos exames que você fez, por todos os estudos que eu fiz, colegas que eu conversei, pesquisas que eu fiz, a gente descobriu o que é que você tem. Você tem miocardiopatia dilatada, né? Em grau moderado. Mas você tem miocardiopatia dilatada. Para mim, não sabia o que era. Aí o Silas falou: mas o que é isso? Ele falou: olha, o músculo do coração dela enfraqueceu muito, né? Ela tem uma parte do coração dela que já não funciona mais. E a gente vai tratar essa parte que funciona. Só que a gente não sabia o que funcionava e o que não funcionava. E ele me passou assim, muito repouso, perguntou se eu fazia alguma atividade. Eu falei que eu vendia alguma coisinha, que eu gostava de fazer as coisas. Ele falou: então para tudo que você faz e você vai levantar para fazer a comidinha dos seus filhos. Perguntou quantos tinha casa, quantos filhos, aquele negócio. Aí eu falei: não. Ele ficou assim, sabe? Aí eu falei assim: não, eu não posso fazer isso. Que ideia meus filhos vão ter da mãe? Uma mãe doente, uma mãe que vive de cama. Não, o senhor não se preocupe que eu vou fazer tudo certinho, não vou exagerar, eles já sabem, quando cai alguma coisa eles pegam para mim, eles sempre me ajudam, não, mas são crianças. Eu falei: não, mas o senhor não se preocupa, eu vou me cuidar, mas ficar deitada, não posso. Eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho 5 crianças e eu tenho uma vida. Eu tenho ainda uma vida. Falei para ele: sabe, eu tenho essa vida, eu tenho que viver essa vida, né? Eu não posso chegar e para 5 crianças, a criança levantar. Isso eu tô falando para vocês, não falei para ele, né? Tô contando aqui, sabe? O que eu falei depois pro meu marido. Eu falei: fofo, o que eu falei pro médico foi isso: não, eu vou tomar cuidado, né? Mas eu ficar deitada assim, não posso. Eu tenho meus filhos, tudo bem. Aí, né, do jeito dele lá, ele entendeu. E aí ele começou, aí ele me medicou. Aí eu comecei a tomar, né, uns medicamentos que ele começou a dar 3, fazendo o teste para ver se o coração ia aguentar, como é que eu ia reagir. Aí comecei com esses remédios, 3. Um deu muito certíssimo, que eu tomo até hoje, e os outros 2 não. E aí nós trocamos de remédio e ficou aquela coisa, né? E depois, aquela luta minha, agora pelo menos tinha um remédio que eu poderia tomar para ajudar em alguma coisa, né? E pelo menos eu já sabia o que eu tinha, né? Porque é difícil você sentir uma coisa, não sabe o que é que tem, não tem um remédio, você não toma nada. Então ali eu já estava sendo medicada, e aí então aqueles outros 2 remédios nós começamos a fazer testes. Eu tomava até acertar, né? Essas medicações. Então eu comecei com 3 medicações, né? E aí ele me receitou uma injeção Troficardio. Essa injeção era para ver se o músculo enfraquecido fortalecia. Era um teste, gente. Eu estava naquela coisa de teste. Aí eu tomei, aí ele me receitou 10 injeções.
Eu tomei a primeira, era muita dor, eu passava muito mal. Tomei a primeira, fiquei mal, a segunda fiquei mal, a terceira eu já deixava tudo pronto, aí a casa, janta, tudo pronta, porque depois que eu chegava, que tomava aquela injeção, eu não aguentava me mexer. Então eu ia pro quarto e ficava deitada durante 40 minutos até a dor passar. Era uma dor que dava muito forte aqui, muito forte. Ainda eu falei, fofo, ele me deu uma injeção que piorei. Aí nós voltamos lá, falei pra ele e tal. Aí ele falou assim, toda vez que você, todo dia que eu penso, ela tá tomando aquela injeção, eu morro de dó de você, porque aquela injeção é muito ruim. Ela dói demais. Eu falei, dói. E eu falei, olha, eu não vou mais tomar, porque vai voltar a parte do coração que não tá bem, vai voltar. Ele falou, não é garantido, não sei. Não te garanto nada. Ficou tudo, gente, assim, sem garantia. Tudo sem garantia, sabe? Ninguém garantia nada pra mim. Aí, aí eu parei de tomar injeção. Aí eu já falei, não vai adiantar nada isso daí. Eu, do jeito que ele falou, né? O que tá fraco, o que tá forte, tá forte. E o que tá forte, não tá forte. Entendeu? E aí era assim. Aí depois eu comecei a fazer esse tratamento e tal, e eu tinha crises. Eu tinha umas crises que me dava, que eu me atrofiava toda, minha boca travava, a minha mão, eu ficava toda, eu tinha que ficar deitada e tremia muito. E essa crise eu tinha direto. Então, às vezes me dava, mas como eu não sabia o que era, né? Tudo bem, antes de saber, né? Por isso que eu fui no médico, porque eu achei que fosse alguma coisa com a pressão. E aí me dava essa crise muito difícil, né? Aí eu ficava e meu maridinho sempre ali comigo, do meu lado. E eu falava pra ele, fofo, quando me dá isso, essa crise assim, não deixa as crianças ver não, tá? Só que o Rafael, ele ia, eu falava que ele furava a fila. O Rafael sempre tava junto. A hora que eu abri o olho, porque eu ouvia tudo. Eu ouvia as pessoas falando, só que eu não reagia, o corpo não reagia, mas eu ouvia. Só que eu ficava ali paradinha, deitada, até passar aquela tremedeira, aquele mal-estar, aquela coisa. E a hora que eu abri o olho, quem estava perto lá? O Rafael. O maridinho com as outras crianças, né? E o Rafael, ele ficava comigo e depois ficava com as crianças, porque não era para as crianças ver, certo? E o Rafael lá, junto comigo. Aí eu levantava, porque a boca ficava roxa, eu ficava meio feinha, né? Assim. Eu falava feinha, ele falava, feia nada, você não fica nada feia. Aí a boca ficava roxa e tal. Aí eu já ia pro quarto, passava um batonzinho e chegava, né? Na cozinha, às vezes ele tá com as crianças, falou, já levantou, já tá bem? Eu falei, isso aí foi passado. Esquenta a cabeça não, já passou. Isso daí é passado. Vamos levar na esportiva, né, gente? Aí ele fazia, olhava pra mim e fazia. Aí eu levantava, depois eu já devagarzinho ia fazendo minhas coisas, né? E assim, gente, eu me adaptei a essa nova vida, sabe? Eu tomava cuidado com as coisas que eu fazia, eu tinha crises, eu ainda não tinha pego o jeito, né? Aí eu tinha crises em público, na igreja, às vezes tinha que sair, sabe, carregada e tal. Logicamente isso me chateava muito, mas eu gostava de usar saia e bota, sempre gostava muito, né? Aí, na hora que me dava uma crise, aí eu voltava, né? Sempre as pessoas já sabiam, né? Alguém sempre me ajudava enquanto ele não podia ficar comigo ali rapidinho, né? O meu marido, né? Que ele estava à frente lá da igreja e tal, até ele sair e tudo. Então sempre tinha alguém que ficava comigo e o Rafael do lado, baixando a minha saia. Ficava ali, sabe, gente? Mas aí tudo nessa vida a gente pega jeito, né? Eu fui pegando jeito e tal, né? Fui me controlando. Isso daí foi em 1980
1989. Né? Não, no comecinho de 1980, uma coisa assim, gente, eu não sei direito. Aí, o meu marido, ele trabalhava numa empresa, ele era metalúrgico, como eu falei, né? E eu nessa luta, sabe, a gente desse jeito, e ele foi trabalhar num dia, aí eu tô em casa lá com as crianças, né? E aí chegou ele acompanhado de 2 homens. Aí eu achei estranho. Aí eu pensei, ué, o que será que tá acontecendo? Aí eu fui lá na frente e tal. Fui encontrar, né? Assim que eu ouvi o barulho dele chegando. E quando eu fui ver que a gente morava atrás, numa casa atrás da minha sogra, assim, na casa de trás. E aí eu ouvi, porque eu ouvi o barulho do portão, né? Quando ele chegava e quando eu não tava com as crianças lá na frente, né? Aí ele chegava, esse dia aí eu ouvi o barulho do portão, era um pouquinho mais cedo, né? Do horário dele chegar, e ele veio acompanhado de 2 homens. Era mais ou menos 20 para as 2 da tarde. Aí eu falei, ué, o que será que tá acontecendo? E eu fui sozinha lá pra frente, né? As crianças lá pra trás e tal. Aí eu fui e fui ver, né, direitinho. E o Rafael e a Glauciane, eles estavam estudando esse horário. Eles entravam às 11 e saía, acho que às 15 horas, uma coisa assim. Aí ele chegou aí já assim, pálido, né? Com a mão assim, sabe? Aí eu falei, fiquei, gente, me deu uma tremedeira, me deu um mal-estar de ver meu marido branco, ele já era branco, né? Vermelho. Ele era tão branquinho assim que ele era meio avermelhadinho a pele, né? Branco chegando assim. Toda vez que ele assustava ou passava algum nervoso, ele ficava branco. Aí eu falava, menino, você tá igual uma vela. Toda vez. Aí ele falava, tô nervoso. Então aí, gente, eu fui lá, cumprimentei, né, aqueles homens, tudo. Falei, fofo, o que aconteceu? Ele falou, vamos entrar. Aí a gente conversa. Aí os homens entraram, levaram a gente até lá dentro, tudo. Falou, tá entregue, hein? Seu marido tá entregue. Eu falei, muito obrigado, tá? Mas eu vi que tinha alguma coisa na mão dele. Assim, e ele pôs a bolsa assim meio pra frente, né? Aí eles saíram, aí ele pegou e tirou, tinha um curativo nesse dedo aqui da mão esquerda. Um curativo. Eu falei, fofo, o que aconteceu? Ele falou, hoje aconteceu um acidente comigo lá na firma. Não fica preocupado, tá bom? E eu cortei essa ponta desse dedo aqui, ó, decepou. Aí, sabe, gente, eu fiquei acabada de ver meu marido naquele estado, sabe, assim, faltando um pedaço do dedo, me doeu. Eu me emociono, né, de lembrar. Aí eu fiquei tão chateada e fui na casa da minha sogra, falei, fofo, deita aí um pouquinho, já venho, tal, né. Aí levei o João Marcos e o André e fui no quarto da minha sogra e eu desabei. Chorei muito. Eu falei, gente, o Silas sofreu um acidente. Ele tá branco, ele não tá legal, ele não tá bem. Aí elas me acalmaram, porque elas já sabiam do meu problema de saúde, né? Da minha luta, como é que tava. Aí me acalmaram e tal, eu fiquei bem, né? Assim, melhorei. Aí eu peguei as crianças, né? Os 2, levei lá para trás, lá para casa. Aí cheguei lá, ele tava dormindo, né? No quarto, ele tava deitadinho, dormindo, sabe? Eu morrendo de dó. Porque, gente, a minha situação naquela hora não foi fácil, porque eu estava enfrentando um problema novo na minha vida e desafiador. Porque eu tinha que lutar
contra aquela doença, que para os médicos era grave e realmente era, porque uma parte do meu coração já não estava funcionando, só que eu não sabia quanto, né? A gente não ficou sabendo. Então, saber que agora o meu marido, sabe, um homem tão trabalhador, um homem tão legal, um homem tão bacana, tão meu amigo, tão meu companheiro, sabe? Passar por aquela situação, tudo bem, né? Para mim, eu passar, tudo bem, porque eu conhecia a minha força de enfermidade, mas a dele eu não sabia, né? Como é que ele. Porque de solteiro já contei a nossa história, né? A gente tinha passado por aquele problema dele e tudo, mas era emocional, curou, sarou. Agora era uma coisa que ele cortou, ele não fez um cortinho, essa parte do dedo dele já não tinha mais. E aí ele com a mão enfaixada ali, sabe, cortou meu coração de ver. Aí as crianças chegaram da escola, né, e viram o pai assim, né. Aí eu tinha que segurar mais essa barra das crianças, né. Aí eu falei, teu pai machucou o dedo, mas... mãe, mas tá enfaixada a mão dele, eles já entendiam, né? Eles não eram mais aquela criancinha pequenininha igual o João Marcos e André, né? E até a Leane já entendia, né? E aí eu tive que conversar com os dois e falar, olha, o seu pai vai precisar da gente, a gente vai ter que ajudar ele e tal, né? Porque ele vai passar dor, ele vai, a dor é forte, né? A dor é bem forte, porque ele cortou. Aí a Glauciane começou a chorar. Ela falou, ai mãe, o meu pai doente. Eu falei, não, a gente ainda tinha que ter força para consolar, né, as crianças. Eu falei assim, não, ele só machucou o dedo, tudo, vai sentir dor, mas vai passar. E aí, passou, aquele dia ele passou a tarde toda deitado, dormindo, né? Chegou a tardezinha, ele acordou, ele falou, puxa, dormi tanto assim. Eu falei, fofo, é assim mesmo, é a medicação que você tomou. E você, como é que tá? Você tá bem? Eu falei, tô ótima, tô muito bem. Tô pronta para te socorrer, para te ajudar, né? Aí ele falou assim, ai... Eu falei, você tá sentindo alguma dor? Ele falou, não tô sentindo não. Aí passou aquela noite e tal, né? Terminou aquele dia, gente, quando foi no outro dia, que eu acordo ele sentado na cama, chorando. Aí eu falei, fofo, tá muito forte, tá, a dor tá muito forte, eu não tô aguentando. Aí eu fui na cozinha, peguei aqueles antibióticos, dei pra ele, e eu orava, pedia a Deus, ver meu marido com aquela dor, sabe, e eu ali pedindo, clamando, orando a Deus para ajudar o meu marido, para dar força pro meu marido, e eu tinha que dar força para meus filhos. Aí ele chorava de dor. Até hoje eles falam, nossa, eu lembro do meu pai chorando de dor daquele dedo, sabe? Mas aí nós vencemos mais essa, sabe? E eu não fui no cardiologista enquanto ele não melhorou, né? Graças a Deus eu já estava medicada, né? Eu já tinha aqueles remédios que eu tomava, tal, então eu fui enfrentando bem. E a gente encarou essa, sabe? Foi assim, foi luta, né? Não foi assim uma coisa que eu vou te dizer, eu fui muito forte, não fui forte. Eu demonstrei, eu tinha que ser forte, mas eu não fui. Eu tinha que ver aquilo, passar por aquilo, vencer aquilo, com o coração do jeito que estava a minha mente, sabe, gente? Muita coisa passando pela minha mente e tinha que alegrar meus filhos, brincar com os pequenos
E ele ainda, mesmo assim, com aquele dedo cortado, quando passava a dor, ele brincava com as crianças, levantava, ele fazia as coisas, sabe? Sabe, assim, foi uma fase de fortaleza que a gente tinha que ter, onde não tinha, sabe? Onde a gente não estava forte. Mas o apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Então a gente tem que entender certas coisas na vida da gente, que quando a gente está passando, a gente tem que ver que a nossa vida, sabe, a dois, a nossa vida assim, na nossa casa, nosso marido ou esposa, sabe? Não é fácil, tem todo tipo de luta, né? A gente passa por todo tipo de luta nessa vida. Então, às vezes, eu digo, sabe, que o casal procura problema. Às vezes as coisas não são tão ruins. Às vezes é uma coisa que trabalha muito, ou uma coisa que discute por qualquer coisa, sabe? E não vê muito a pessoa. A pessoa que está do seu lado, você não faz tanta questão sabe, de ficar perto, e isso é importante. Se você tem o seu marido, você tem a sua esposa, é importante ficar juntos. É importante passar as coisas ruins juntos. Porque a vida ela não é só de alegria. A gente sabe disso, a nossa vida não é só de alegria. Não é só de coisas boas. Não, não é. E a gente tem que ter amor pela pessoa o suficiente para passar o que vier, sabe? Para passar coisas que a gente não imagina que vai passar. A gente precisa estar juntos. Tá tudo bem? Fica junto, ama, curte, namora, sabe? Troca carícias. Isso é importante, muito importante na vida do casal. Tá passando por dificuldade? Vocês estão em discórdia? Conversa. Sabe? Procura para conversar, vê se dá para resolver, né? Se tem filhos, resolva, né? Não vou dizer pela criança, não é pela criança, é pela sua vida com ele ou com ela. O que tiver que acontecer, que aconteça os dois juntos, que não tenha aquela separação dentro da própria casa, sabe? Pensamentos diferentes, é lógico. A gente tem pensamentos diferentes, sabe? O meu marido é de um jeito, eu sou de outro, né? Só que conforme vai passando a vida, a gente vai pegando um jeitinho um do outro, né? A gente vai pegando o jeito. A gente vai sentindo falta. Se você ainda está nessa fase de sentir falta do seu marido, da sua esposa, então, sabe, dedica, alimenta essa falta, alimenta. Chega mais perto, conversa mais. Lembra de quando você namorava, de quando você casou. É parecido? Então tá bom. Mudou muito? Então volte a ser um pouquinho do que você era, sabe? Porque a nossa vida, ela, a cada dia que a gente levanta, cada dia novo, é experiência nova, é coisa que a gente não viveu, né? Então a gente tem que saber viver, porque o meu casamento não foi fácil, né? Assim, o seu casamento não foi fácil, e não é fácil. Né? A nossa vida, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a nossa vida não é fácil. O que a gente tem que fazer? Trabalhar a nossa mente para que ela fique mais ameno, sabe? Amenizar mais os problemas da gente. E isso tudo é a nossa mente
que deve ser trabalhada. Porque eu creio que eu sou o que eu trabalho na minha mente. Se eu só sentir, sabe, assim, tristeza, desânimo, o meu corpo vai ser desanimado, sabe? Eu vou ser uma pessoa triste. Agora, se eu pegar essa tristeza, é fácil? Não é fácil, não é. Sabe quantas vezes a gente tem que parar e falar assim, não é assim que tem que ser. Então, primeiramente, a gente tem que estar diante de Deus, né? E contar os problemas para Deus. Ele sabe, mas ele gosta que a gente conta, né? E aí, a gente tem que pegar essa nossa vida e amenizar ela, amenizar ela. O maridinho namora, maridinho. É difícil. Ele é seco. Mas ele sempre foi seco? Ele não te ama mais, você não ama mais. Se existe ainda um tantinho de amor, sabe? Cultiva esse amor, cuida desse amor, sabe? Para que a sua vida seja mais suave, né? Então a nossa vida tem que ser mais suavezinha, a gente não pode esquentar muito a cabeça com tanta coisa, lógico. Tem coisa que a gente tem que resolver, a gente tem que se preocupar e a gente tem que fazer, né? É lógico, isso aí é óbvio. Na nossa vida ela é assim, né? Como eu falei, a gente levanta, é uma novidade de vida. O dia de hoje jamais será como de ontem. De ontem passou, de hoje nós estamos vivendo, né? Então, é assim que a gente tem que viver, sabe? Eu passei esse problema do meu amorzinho ali, sabe, gente? Do meu marido sofrendo, eu junto à noite ali, sabe? Eu passando a mão na cabeça dele, fazendo aquele carinho que ele sempre gostou, assim, aquele cafunézinho aqui assim no pescoço, sabe? Pra dar um soninho antes de dormir. Mimadinho, né? Muito mimadinho, meu marido. Mas eu gostava, né? Eu gostava de fazer as criançadas dormir, tudo. Então, gente, nós passamos por essa experiência, né? Nós vencemos. A luta não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas nós passamos por mais essa. E depois eu vou continuar com vocês, viu? Que a gente possa saber ser grato a Deus pela nossa vida, pelo nosso casamento, né? E viver gostosinho, né? A cada dia. Viver assim um dia bem gostoso hoje, amanhã melhor ainda, sabe? E amar. Ama. Ama muito o seu parceiro, a sua parceira, aquele que Deus te deu para ficar do seu lado, né? Ama bastante. Isso faz bem pra gente. Até a próxima, porque esse daqui foi emendado com outro, porque eu mexi aqui e teve um acidentezinho.